E com grande alegria estamos recebendo hoje aqui a proprietária da clínica Harmonize, a Islane Braga, que vai contar um pouquinho da sua história para a gente, né? Como começou, né? A sua história de vida. Islane, boa noite para você, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Adriano. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo o Itamarandiba hoje. É um prazer estar aqui. Já fui convidada várias vezes, mas eu sou bem tímida para as câmeras. Quem me conhece sabe que, pessoalmente, eu sou uma coisa, mas aqui, realmente, eu vou estar me desafiando. Tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, do seu trabalho. Então, Adriano, meu nome é Islane, né, conhecida mais como Islane da Harmonize. Eu sou proprietária da Clínica Harmonize, junto com João Batista Braga, que é meu marido. Sou filha da Beth, do Hospital, a Beth da Saúde, Dona Beth, que trabalha mais de 30 anos na saúde. Sou filha do Neuvaldo, do Léo Lindo. Meu pai faleceu no Covid, mas eu sei que ele está aqui comigo agora e muito orgulhoso de mim. Com certeza. Sou mãe do João Pedro, meu filho hoje mora em Belo Horizonte. Ele está cursando medicina, está no 7º período, é meu orgulho. E tenho 5 irmãos e um, né, que Deus também levou do Covid. Você teve esse baque aí nesse Covid de perder 2 pessoas na família, né? Sim, infelizmente. Mas eu tenho uma força que vem de Deus e tudo é propósito dele, né? Infelizmente, todos não iremos na mesma hora. Então, temos que seguir em frente. E como começou a sua vida na enfermagem? Como você começou a pensar nesse lado de montar uma clínica aqui em Itamarandiba? Então, na verdade, eu nunca pensei em montar uma clínica aqui em Itamarandiba. Eu sou uma pessoa que eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 14 anos, eu comecei trabalhando em supermercado, papelaria, joalheria, banca de revista. Voltei para Itamarandiba depois que eu fiz meu curso técnico de enfermagem lá, por eu ter passado no concurso, né? Aí eu voltei concursada, comecei a trabalhar na área da saúde, né? Vou resumir para não ficar muito longo. Aí, depois que eu ganhei meu filho, eu sempre fui uma pessoa vaidosa, né? Sempre fiquei preocupada realmente com peso, porque eu sou de família de gente obeso, né? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação. Aí, um dia, ganhei meu filho, aí logo após, eu engordei bastante. E isso me deixava muito triste. Só que aqui na cidade, na região, não tinha um especialista nisso. Isso há 21 anos atrás, né? Aí eu tive que procurar um especialista em Ipatinga. Eu e algumas pessoas iam até para poder fazer um tratamento de emagrecimento. Eu fui, só que eu tinha que dar continuidade. Consulta, tratamento, não é uma consulta só. Aí, nesse momento que eu falei, gente, eu preciso dar continuidade. Aí eu ligo para o médico na época, né, ele morava em Ipatinga, chamava Dr. Charles. Aí eu ligo para ele e falo, doutor, será que não tem como você me mandar a receita desse remédio, a gente consultar aqui por telefone? Porque realmente era muito difícil a gente sair, viajando, né? viajar financeiramente, o custo-benefício, então era muito difícil. Mas o desejo de emagrecer ia além, entendeu? Hoje eu trabalho, inclusive na Harmonize, realmente com isso. O meu desejo é desejo de várias pessoas, de várias mulheres, entendeu? E você já tinha feito vários procedimentos assim, de emagrecimento, seguindo a risca, nada? Não, na verdade, nessa época eu tinha 28 anos, eu mantinha meu peso, né, assim, igual adolescente, né, assim, depois de casado, mas eu nunca tive um aumento de peso tão significativo. Na minha gravidez eu engordei quase 30 quilos. E depois, para você perder, realmente era difícil. É difícil, né? Aí eu fui atrás, consegui um resultado bacana. Resumindo, aí esse doutor vira para mim e fala assim, Islane, eu observo que você tem muito jeito para arrumar cliente. Vamos ser sincera, a palavra vendedora. E eu sei que eu sou, minha profissão qualquer. Eu até falo com todos os clientes, eu sou técnica de enfermagem, eu sou especialista em laser terapia, mas o meu principal trabalho é vender. É venda. Eu vendo para
laser para mim, eu vendo consulta para os médicos, eu vendo sonhos, entendeu? Eu ajudo, né, os pacientes a realizar os sonhos deles. E você vende aquilo que você acredita, Eu só né? vendo o que eu acredito. Se eu não acreditar, eu não vendo. E aí, esse doutor vira para mim, Adriana, e fala assim, Islane, se você conseguir isso no final de 2005 para 2006, conseguir 20 pacientes, eu vou em Tamarandiba, atendo para você, te dou sua consulta, ainda te dou uma comissão. Quando eu escutei aquilo, eu falei assim, uai, sério? Então tá. Que presente. Eu arrumei, não 20 pacientes, eu arrumei 60. 60. E a Clínica Harmonize começou a partir daí. Então, assim, começou com o meu desejo, junto com o desejo de vários pacientes, de ter acessibilidade a tratamento que aqui em Tamarandiba não tinha, nem na região tão próximo, né? Como eu te falei, essa clínica tinha ela em BH, que ela chamava Sanibari, gordo e magro, e tinha Ipatinga. Entendeu? Então a clínica começou, não foi o meu sonho. Foi, na verdade, o meu sonho sonhado com um tanto de gente, entendeu? Aí começou assim, engatinhando, né? Aí, então, dentro dessa pergunta que você está falando aqui, surgiu aí em 2006, né? Aí, se você fala essa ideia que foi criar essa clínica em 2006, por que surgiu essa ideia? Você já falou sobre isso antes, né? Que através dos seus problemas, você tentou resolver o problema de mais gente, né? E você conseguiu, na primeira lenhada, 60 pessoas, né? E depois, como é que foi montar essa clínica? Então, como eu te falei, em 2006, eu começo a trabalhar com esse doutor e com outro também, que vinha de um oftalmologista, né, até o Dr. Roque, que vinha de Guanhães. Comecei a trabalhar com eles, trabalhei tipo um ano e tal. Só que esse doutor acabou mudando, o Dr. Charles, para Itamarandiba. Montamos um negócio junto, eu tinha uma porcentagem pequena no negócio e ele é maior. Só que médico, realmente, para ele era de Ipatinga, morava no Rio, estava em Ipatinga, são cidades grandes. Então, hoje em dia, a gente vê que quem permanece no interior, né, médico, são mais porque tem laços naquele local. Verdade. E tudo. Então, ele veio, ficou de 2006 até 2008. Quando foi em 2008, ele falou assim, Islane, eu vou fechar a clínica, mas se vocês quiserem, você pode comprar ela na minha mão. Nesse momento, meu marido trabalhava na farmácia. Tinha o João Batista, você deve lembrar, ele trabalhava lá na farmácia do Geraldinho, da Luz é a irmã dele. A drogaria Tamarandiba. Sim. Aí, eu falei assim, João, vamos abrir um negócio nosso? Porque até então, até essa data, eu não tinha sonho de ter uma clínica, porque realmente será além dos meus sonhos, entendeu? Eu tenho muito pé no chão. Você queria só ser vendedora? Eu queria, assim, naquele momento, ser a vendedora que eu fui, arrumar paciente, tudo, resolver vários problemas para várias pessoas, porque eu trabalhei 8 anos como técnica de enfermagem, e lá eu conseguia resolver para as pessoas vários obstáculos, né? Eu indicava, eu procurava. Eu costumo até falar, Adriano, o povo tem hora que me pergunta, Islane, você tem plano de saúde? Eu falei assim, não, eu tenho contato. Quando você tem contato, você, na saúde, hoje em dia, contato se torna muito mais importante. E como, né? Né? Então, aí em 2008, eu e o João Batista, meu marido, a gente comprou a clínica do Dr. Charles. Só que como, assim, vocês não são médicos, né? Para ter uma clínica, eu precisava de um responsável técnico. E tem hoje uma pessoa que é o responsável técnico da clínica, que é um cirurgião plástico, graças a Deus, muito bom. Assim, ele mora em Curitiba, mas ele nos ajuda bastante. Ele não é só cirurgião plástico, ele é nosso irmão. Certo. Porque ele, Dr. Leonardo Pereira Fernandes, né? Ele que é o responsável pela clínica. Ele acreditou que seríamos pessoas honestas, pessoas que não iriam atrapalhar o CRM dele, que iriam vender com honestidade. Então, foi isso que aconteceu. Entendeu? Em 2008, a gente compra a clínica. Em 2008, Adriano, eu falo muito. Não, pode falar, assim, aqui é para isso mesmo. Em 2008, a gente viu, lá, entre 2006 e 2008, eu trabalhava mais com estética, sabe? Ligada a emagrecimento, escleroterapia, PI, laser, que a gente começou com laser desde 2006. Por isso que eu falo que eu sou expert em laser, né? Porque eu trabalho com light year desde 2006. Eu comecei vendendo, hoje eu sou aplicadora desde 2007, né?
Então, só que nesse intervalo de 2006 e 2008, eu via que as pessoas começavam a procurar, não era a cirurgia plástica, eles procuravam muitas especialidades. Cardiologista. Procurava cardiologista, dermatologista, otorrino, procurava ortopedista. A cidade era carente, entendeu? Era carente assim, não Itamarandiba, mas a região toda, porque hoje, né, como eu falei, meu filho está cursando medicina, mas hoje existem muitos médicos, entendeu? Então, naquela época não tinha, era menos, especialidade era menos. Então, houve realmente a necessidade de a gente ir atrás. E eu agradeço muito o começo, né, como eu citei, o doutor Leonardo, né, o doutor Charles, que abriu a clínica. Só que em 2008, a gente compra a clínica e começa uma nova história, mas não pensando só em estética, pensando um todo. Então, aí nós começamos a clínica. Eu lembro que o começo da clínica, teve 3 médicos que passou por Itamarandiba, que fez muita diferença para a gente, que acreditou no nosso sonho e que Deus levou também, igual levou meu pai, levou meu irmão. O doutor João Jacques, nossa, excelente pessoa, que né? trabalhou com a gente, né, desde 2008, né, até ele partir, como clínico geral, como atendendo Ipseng, que a gente correu atrás e temos o convênio do Ipseng, a clínica que tem especialidade, mas também tem alguns convênios. O doutor Geraldo, que Deus o tenha, que era um ótimo ginecologista, que veio para Itamarandiba em 2008, acreditou na gente também. O doutor Xisto, que também Deus levou, que era urologista. Fora esses, eu já tinha, na época, o doutor Leonardo, que eu citei como cirurgião plástico, ele também tinha pós-graduação em dermatologia e estava terminando a especialidade dele, cirurgião plástico. Então, ele vinha quinzenalmente. Aí eu tinha otorrino, que apareceu, né, assim, vários. Eu estou citando esses porque foi o começo, né? Aí, já começou o começo só com médico de ponta, né? Só com médico bom. E Deus foi tão importante para a gente, você estar sempre agradecendo. Por isso que eu falo com você, eu não sonhei a clínica. Deus me deu a clínica, Deus nos deu ela, sabe? Tudo foi acontecendo aos poucos. Como eu citei o doutor João, já veio o filho dele trabalhar com a gente como fisioterapeuta, que é o doutor João Henrique, que é fisioterapeuta. Logo, ele traz a esposa dele, que é a cardiologista, que acho que ela já até veio aqui, que é a doutora Isabela. Nossa, né? Excelente pessoa. Aí nós formamos uma cadeia, porque lá na Harmonize, na verdade, a gente procura resolver para os pacientes tudo no mesmo lugar. Como eu te falei, eu trabalhei na saúde há 21 anos atrás. Não é uma saúde, né? Eu não culpo administrações, essas coisas. Naquela época era muito difícil ter médicos. Contratar entendeu? um médico é difícil, né? Eles queriam, mas não tinha. Né? Então, muitas vezes, o que faltou realmente, por ser interiorzão, é difícil. E naquela época, eu agradeço muito aos pacientes que confiaram na gente, porque só através deles que eu consegui trazer médico para poder atender. Porque nenhum médico também, né, que morava fora, né, hoje eu ainda tenho, né, vários que moram em Montes Claros, eu tenho médico que vem de BH, tenho médico que vem de Guanhães, eu tenho da região. Tem muitos que vêm de outras cidades, de Capelinha, direto. Então, para eles virem, eu tenho que ter volume. Então, Verdade. primeiramente a Deus, segundo aos pacientes e realmente aos médicos que faz valer, né, os clientes que eles têm. Porque E a sua competência, porque para ele vir, você já tem que vender essas consultas. eu tenho né? que ter os pacientes. Tem que Não ter os adianta eu pacientes, falar. Ninguém vai sair de casa para poder um plantão médico. Vale, né? Se você tiver na sua cidade atender, então para eles tem que valer a pena. Então eu sempre tive essa consciência para com eles. Então por isso que realmente a clínica aconteceu. No início você já imaginava que a clínica teria esse sucesso, esse crescimento, esse reconhecimento, porque hoje a clínica de vocês ganhou vários prêmios, né? Prêmio Estrela, prêmios da CIAI, né? Hoje é reconhecida não só aqui da Manadia, mas na região toda, né? Em várias cidades. Você imaginava abrir já sucesso assim? Ou você, poxa vida, passou da minha imaginação? Então, como no começo eu te falei, eu nunca sonhei em ter uma clínica, né? Deus nos deu essa clínica.
Só que sonho que se sonha junto torna-se realidade, né? Então, essa realidade da clínica, ela é um sonho meu, do meu marido e de todos os profissionais que estão lá. Porque é através deles que a clínica cresce todos os dias. Como eu comecei no começo falando, eu sou vendedora. Mas se os profissionais que trabalhassem na Harmonize não fossem bons, a clínica não existiria. E lá na clínica, os pacientes têm uma história, sabe? Como eu citei no começo, o doutor João, a Isabela se emociona muitas vezes de pegar prontuário do doutor João, porque lá é arquivado os prontuários dos pacientes. Existe a história dos pacientes lá. Então, você imagina algo que começou há quase 20 anos atrás, você ter... Assim, isso ajuda a vida de muita gente, sabe? Por exemplo, tem históricos lá de pacientes que passou... Por exemplo, com a mastologista, que passou com outro antes dela, e que tinha algo lá que naquele momento não tinha. Ela compara um exame com o dia de hoje. Então, não é qualquer lugar. A Harmonize, ela tem história, ela é uma clínica que eu não sonhei, mas a partir do momento, como eu te falei, em 2008, que Deus me deu a oportunidade de ter e de fazer a diferença na vida de muita gente, eu agarrei de unha e dente. Porque é o seguinte, a gente, quando ele faz acompanhamento com o médico, né, como você está falando do Dr. João, tinha clientes muitos anos, deixou uma história, é porque a gente gosta de acompanhar aquela pessoa, porque ela já sabe da história, já sabe das nossas patologias, nossos problemas, né? Como o Dr. Sócrates e a doutora Isabela está com vocês. Tenho certeza que muita gente do SUS passou para lá. Passa para lá. E tipo assim, hoje, a doutora Isabela, né, citou ela aí. Por exemplo, para conseguir uma consulta com ela só no SUS, é muita gente. A cidade cresceu, o movimento e tudo. Então, muitas vezes, a pessoa não está querendo a consulta do SUS, ela está querendo resolver a vida dela, entendeu? Elas não estão querendo de graça, elas estão querendo que você indique onde está a doutora Isabela. Entendeu? Então, isso que começou a Harmonize. Quando eu comecei, eu só queria indicar para as pessoas o que eu queria para mim. Entendeu? Então, hoje eu vejo que lá dentro da clínica é uma cadeia onde a gente consegue ajudar as pessoas, os próprios médicos indicando para eles tentarem resolver a vida dos pacientes e a partir daí né, o resultado vem. Eu sei que tudo que a gente começa na vida tem os desafios, né? Quais foram os seus desafios no começo? Qual foi essa aqui foi o ponto difícil para mim. Então, no começo, realmente, por eu e meu marido não sermos médicos, não vou te mentir, existiu realmente críticas, existiram pessoas que não acreditavam na gente, né? Pessoas que falavam assim, nossa, mas como assim? A Islane, ela é técnica de enfermagem, o marido dela trabalhava na farmácia, como assim? Eles têm uma clínica? Só que por trás da gente, né, por trás dos nossos sonhos, existe, igual eu te falei, a vontade também de existir. Então, isso aqui eu vou até falar pelas mulheres, tá? Eu tô falando por mim, gente. A gente pode ser o que a gente quiser. Basta sonhar, ter o pé no chão e ser verdadeiro. Porque quando a gente conquista as coisas de verdade, vem, sabe, flui. Igual, por exemplo, no começo, eu não trabalhei só em Tamarandiba. Como eu te falei, de 2006 a 2008, para a clínica existir, principalmente ligada à estética, eu trabalhei em Capelinha, eu trabalhei em Diamantina, eu trabalhei em Guanhães, eu trabalhei em Curvelo. Trazia dinheiro dessas cidades e jogava aqui e fui tentando. Então, a partir desses lugares, por exemplo, muitas vezes, a gente chegava em outras cidades, os médicos eram muito mais aceitos do que aqui. Só que, com o passar do tempo, a necessidade das pessoas foi falando mais alto. E elas foram vendo que aqui em Tamarandiba, os médicos que vinham eram tão bons quanto sair daqui e ir para outra cidade, entendeu? Certo. Porque aqui em Tamarandiba, há 21 anos atrás, como eu te disse, tinha excelentes médicos, mas eles tinham clínico geral, né, excelentes, tinha médico que fazia ultrassom, excelente, tinha ginecologista, excelente, pediatra, mas não tinha as outras especialidades, entendeu? Muitas vezes, como eu falei, porque não precisava. E essa ideia de negócio nossa foi criada tanto para Diamantina, que depois da gente surgiu uma clínica lá,
que é muito conceituada, né, que é bobagem falar o nome de outras clínicas. O nosso negócio ele foi copiado em Capelinha por outros médicos que, inclusive, trabalham com a gente. Foi criado também o nosso modelo de negócio em Guanhães. Então, o nosso sonho se transformou até em exemplo para outras pessoas, entendeu? Mas, realmente, o começo não é fácil. Eu fico pensando no seguinte, a pessoa tinha que sair daqui, Montes Claros, Diamantina, Belo Horizonte, para procurar um médico. Hospedagem, gasolina, tempo. Aí, hoje acha um médico aqui, pertinho, né? Hoje em dia, o povo, assim, tudo eles querem resolver aqui. Né? Como eu falei, até um tempo atrás, né, existia Harmonize, existia, né, o Hospital Itamaratiba, logo depois também começou a trazer especialidades. Há uns 10 anos atrás, começou, acho que o SEM foi montado, acho que tem uns 10 anos. Né? Como eu falei, em 2008, o doutor Xisto chegou como urologista, né? Então, já começa a ter uma especialidade diferente na cidade. Hoje, graças a Deus, para ser sincero, está sobrando médica. E hoje, eu sou muito feliz. Naquela época, era difícil arrumar médico para trabalhar com a gente. E hoje, sempre tem médico pedindo para trabalhar na Harmonize. Mas não, né, por minha causa, nunca. Porque lá na Harmonize tem os pacientes. Né? Como eu falei, tem a procura. Né? Lá é onde as pessoas pensam e elas conseguem resolver seus problemas. Ô, Islane, fala um pouquinho pra gente. A clínica ela é multidisciplinar. Eu não sei como é que funciona isso. O que significa na prática para os pacientes uma clínica assim? Então, multidisciplinar é justamente, como eu falei anteriormente, um exemplo. Lá na clínica tem a cardiologista. Na clínica, a gente consegue fazer os exames, né? Por exemplo, a doutora, eles pedem ultrassom de abdômen total, não precisa de procurar em outro lugar. Se faz o exame lá na clínica mesmo com o doutor Felipe, né? Não sei se você conhece, muito famoso também na cidade. Muitas vezes. Né? Então, o doutor Felipe, ele é excelente médico e é um excelente ultrassonografista. Então, um exemplo. Então, lá dentro da Harmonize, as coisas se resolvem. Né? Tem o cirurgião geral, por exemplo, a doutora Flávia consulta um paciente, está com uma dor, passou no doutor Felipe, cirurgia, já resolve rápido. Então, assim, é uma clínica onde a gente consegue a resolutividade das coisas. Entendeu? É você ter num local só, igual eu falei, onde resolver a vida das pessoas, onde ali existe um canal que você vai entrar e vai sair com uma solução. Por exemplo, a ginecologista, a doutora Fernanda, que trabalha com a gente hoje, ela precisa que a paciente dela passe no mastologista. Ali existe uma história que já vai ser mais fácil para a mastologista. Você já encaminha. Então, a gente consegue, através da clínica, dar um diagnóstico e realmente esse diagnóstico muitas vezes salva a vida das pessoas. E quando os seus profissionais não conseguem resolver aqui, mas eles já têm um contato de outros médicos de fora, aí já resolve por lá mesmo. Né? Então, hoje, por exemplo, vem a mastologista, a doutora Paula, que vem de fora e tal. Ela tem um diagnóstico de um paciente com câncer. Né? Ela consegue dar esse diagnóstico. E ela consegue dar um norte para esse paciente, que seja para ele voltar, né, com o relatório tudo pelo SUS, porque, infelizmente, essa doença, quando o paciente tem o diagnóstico, o SUS ele anda rápido. Mas até ter um diagnóstico é difícil. Por exemplo, assim, aqui em Itamaratiba, por exemplo, não tem mastologista, um exemplo. Né? Até conseguir essa consulta, então, os pacientes hoje, eles não estão querendo ficar esperando. E o câncer não pode esperar. Não espera. Então, por exemplo, você faz a consulta com a mastologista, você já faz uma biópsia lá na Harmonize mesmo, você já tem um diagnóstico, você vai conseguir o tratamento, né? E com certeza, com fé em Deus, até a cura. Isso acontece, infelizmente, todos os meses, entendeu? E qual a importância de tratar com o paciente de forma integrada e não apenas uma única especialidade, como você está dizendo aí, né? Então, é justamente isso. A gente conseguir resolver a vida do paciente num todo, né? Um todo. Igual eu falei, na clínica nós temos 23 especialidades. Eu acho que eu não vou conseguir falar de todas, porque é muita gente. Mas, por exemplo, como eu falei no começo, lá na clínica eu tenho tipo ortopedista, né? Ortopedista, ele vai encaminhar para um médico fazer um ultrassom de ombro. Eu tenho o doutor Felipe.
o doutor Felipe volta o exame e a gente consegue, no mesmo momento, mandar esse paciente e o ortopedista fala, isso é grave, não é? Vamos começar a fisioterapia, entendeu? Então, lá dentro, quando você tem, como eu te falo, eu agradeço realmente. O fluxo de paciente que a gente tem é justamente a gente ter uma equipe multidisciplinar. Né? O otorrino, onde eu tenho um fono que trabalha, um psiquiatra, onde eu tenho o psicólogo que vai ajudar, né? A nossa psicóloga até veio aqui também, já a Lídia, né? Então, assim, é isso. Eu acho que a equipe multidisciplinar, ela é para isso. E a equipe multidisciplinar, nós estamos falando só de doença, mas eu queria falar um pouquinho também da estética. Então, ela entra num todo, né? Por exemplo, lá na clínica, como eu citei, tem um cirurgião plástico. Para operar, não é só chegar e consultar com o cirurgião plástico, eu quero operar. Então, existe a necessidade do antes. O antes é o quê? Aquele paciente, psicologicamente, ele está bem para operar? Né? Estar bem, que eu falo, é porque, muitas vezes, você tem que estar clinicamente, psicologicamente, para procurar uma cirurgia plástica. Né? Porque depois pensa assim, poxa, eu vou fazer essa cirurgia. Ou não era isso que eu estava querendo fazer. Né? Depois vem o arrependimento, né? Então é bom fazer esse acompanhamento antes. O preparo da né? cabeça do paciente antes. Eu costumo dizer para os pacientes que operar, eu falo isso todo paciente que vai conversar, porque primeiro passa com o cirurgião plástico, vai conversar comigo. Eu falo, você sabe que você vai operar tipo uma lipo. É como se você está sã e vai ser atropelado. E quando você... Aí só que é um atropelamento que você quis. Então, sua cabeça tem que estar boa, preparada para isso. Então, cirurgia plástica é isso. Então, ter tudo no mesmo lugar, eu consigo trabalhar a cabeça do cliente em cima do objetivo dele, entendeu? Verdade. Já entrando nesse assunto, né? Um dos focos da clínica é a cirurgia plástica. Como surgiu essa decisão de fazer cirurgia plástica lá? Então, vou voltar lá em 2006, né? Eu volto a dizer... O sonho da Harmonize não foi um sonho da Islane, é sonho de muita gente, e principalmente da mulherada. Tá? Porque cirurgia plástica ela não era ao alcance de todo mundo. Não. Né? Não era. Cirurgia plástica, vou falar uma coisa aqui. Por exemplo, eu trabalhei numa banca de revista. Eu estava grávida. Eu vi umas revistas que aquelas mulheres lá, grávidas de gêmeos, que estavam com a barriga tamanho da minha, que engordou 30 quilos. Mas eu falava assim, nossa. Aí, com pouco tempo, elas tinham ganhado e estava lá toda esbelta. Eu olhava aquilo e falava assim, gente, isso é um sonho. E realmente eu achava que era muito longe da gente, entendeu? Então, a cirurgia plástica, ela foi consequência do meu sonho e que muitas mulheres sonharam e se realizaram, entendeu? Nem pequeno falando só de cirurgia plástica, de várias coisas. Porque uma coisa, Adriano, não só para a mulherada, como para os homens também. Primeira coisa... O que incomoda você talvez não é o que me incomoda. Primeira coisa, a gente saber o que incomoda o paciente e tentar ajudar, sabe? Muitas vezes, é tão pouco que o paciente te incomoda ele, e eu consigo orientar esse paciente para ele ficar feliz. É coisas assim que... Tipo, esses dias, tinha uma paciente que ela chorou comigo... que ela estava com muita ruga no colo e aquilo estava incomodando ela muito. E eu nem estava enxergando, tipo, essas rugas, sabe? Mas existem tratamentos para isso. É uma paciente jovem e tal. Só para você te dar um exemplo. É estranho você falar assim, nossa, a pessoa está com ruga, está incomodando, mas está incomodando, entendeu? Chega um paciente lá na Harmonize que está com uma verruguinha no rosto, que aquilo ali nem está aparecendo, mas aquilo está incomodando. Então, cirurgia plástica, quando eu falo com você de incomodar, não é cirurgia de mama, cirurgia de abdominoplastia. É qualquer procedimento que te incomoda. Verdade. E nós vamos tentar te ajudar, né? Tanto no procedimento estético quanto no psicológico. É porque, gente, a mulher é vaidosa, né, Islane? Tipo assim, qualquer coisa que está incomodando assim, atrapalha até na relação dela com o companheiro. Né? Com certeza. Hoje em dia, eu costumo falar, ultimamente eu tive algumas clientes que elas choraram na clínica de felicidade, né? Essa cliente, se ela estiver escutando a história dela, ela vai entender. Um marido chegou no balcão para marcar um exame. E ele escutou a gente falando de cirurgia plástica. Ele virou e falou assim, mas aqui faz essa cirurgia?
Aí eu fui explicar. Aqui a gente começa a realizar os sonhos das pessoas, né? Aqui na Harmonize, através da clínica, a gente consegue agendar para você a consulta com o cirurgião plástico. Depois da consulta você faz o risco cirúrgico. Depois você é encaminhado para Belo Horizonte, tudo agendado. Você volta e a gente cuida de você. Aí esse moço virou e falou assim, nossa, tem como você marcar uma consulta para minha esposa? Marcou. Em menos de 45 dias, ela estava operada. Ela me manda uma foto com 21 dias e ela estava muito emocionada. Por quê? Era até a formatura do filho dela, em dezembro, e ela fala assim, Islane, eu fazia tempo que eu saía para comprar roupa para todo mundo e não comprava para mim. É uma paciente que já tem mais de 40 anos, é uma paciente que ela não se enxergava na frente do espelho. Então, essas coisas não têm preço, sabia? Muitas vezes, o meu serviço é o meu ganha-pão, Harmonize, mas ajudar essas pessoas não tem preço. É maravilhoso, né? Qual o diferencial entre realizar uma cirurgia plástica que precisa de acompanhamento, como você já disse, né? Um acompanhamento de um especialista multidisciplinar, né? Como é que é esse funcionamento lá na clínica? Então, lá na clínica, quando o paciente nos procura para realizar um procedimento cirúrgico, né, a cirurgia plástica, então, primeiro, passa na consulta. Né? Logo após, esse paciente vai ser orientado sobre valores, né, onde que vai acontecer a cirurgia. A maioria das cirurgias acontecem em Belo Horizonte. A gente tem hoje, o Dr. Léo opera no Hospital São Rafael, é um dos melhores hospitais de cirurgia plástica em BH. Aí, só que para acontecer isso, eu falo com o cliente, primeiro ele sonha querendo a cirurgia, aí depois você sonha para os seus exames estarem ótimos, porque senão você não vai fazer cirurgia. E fazer a cirurgia tem que ter disciplina para... Aí depois tem o pós, né? Aí esse paciente, ele vai voltar, ele vai fazer o risco cirúrgico, né? Tem que fazer o risco cirúrgico lá, quem faz para a gente é a doutora Isabela. Depois tem que fazer, alguns pacientes têm que fazer ultrassom de parede abdominal, tem o doutor Felipe, tem que fazer ultrassom de mama, tem a doutora Paula, que é uma cadeia onde a gente passa segurança para o paciente. Voltando aí, você me perguntou a importância de fazer cirurgia num lugar onde você vai ter uma história. Né? O doutor Leonardo faz cirurgia de mama. Né? Aí, ele pede ultrassom de mama. A gente pede a paciente para fazer com a doutora Paula, porque se tiver algo, a Paula é mastologista. Que aí ela já vai estar falando com o doutor Leonardo, talvez tenha que fazer uma biópsia antes e tal, para isso evitar que ela tenha uma surpresa logo após fazer a cirurgia. Então, a gente trabalha com bastante consciência. Eu sempre faço para os pacientes o que eu queria que fizesse por mim. Então, tenho certeza que é por isso que as coisas têm dado certo até hoje, sabe? Eu acho que muita gente procura a clínica, assim, até com medo, assim, porque a gente vê tantas notícias passando, fulano de tal foi fazer uma cirurgia, acabou morrendo. Fulano de tal fazendo cirurgia, não deu certo. Então, essa importância de procurar uma clínica certa, responsável, nessa hora, a vida da pessoa tem jogo, né? Com certeza. Não só cirurgia plástica, né, Adriano? Qualquer procedimento que a gente vai fazer hoje, a gente sabe que tem seus riscos, mas realmente a cirurgia plástica hoje ela é mais criticada porque a pessoa está sadia. É o que eu te falei, você está ótimo, vai ser atropelado e depois vai ficar bem, vai ficar muito feliz. Mas primeiro ela vai passar por esse processo. Então, a cirurgia plástica realizada com a gente, o paciente ele vai para Belo Horizonte, opera, logo após ele volta para Itamarandiba para ser acompanhado, né, os 10 primeiros dias pela Harmonize, todos os dias no pós-operatório. E caso, como eu falei, como é uma cadeia, né, a doutora Isabela, por exemplo, fez o risco cirúrgico desse paciente. Caso ele tenha algum problema clínico, né, assim, que não seja ligado à cirurgia, ela está lá para nos ajudar. Então, a importância de você ter tudo no lugar e passar essa segurança para o paciente é que faz a diferença no resultado final. Entendeu? E como funciona a preparação antes da cirurgia plástica? Porque é o seguinte, tem gente que chega, talvez tem mulher que chega lá, né? Eu quero fazer aqui, né, uma lipo. Talvez ela nem necessite fazer a lipo, mas quer fazer a lipo, né? Você tem que orientar ela, né? É o que eu te falei anteriormente. Na verdade, muitas vezes o que incomoda a gente não é o que incomoda a outra pessoa. Existe o respeito pelo desejo da pessoa.
Por isso, a necessidade de passar no cirurgião plástico e ele avaliar se aquele paciente tem essa indicação de fazer aquele procedimento. Baseado na indicação, que ele vai fazer um risco cirúrgico, né, através da avaliação clínica desse paciente, que vai conseguir orientar ele, né, no momento final, se vai poder fazer cirurgia ou não. Como você disse, eu já tive pacientes que não pôde fazer cirurgia. Infelizmente, tinham até indicação. Mas, assim, é passado para ele as complicações. É uma decisão dele se vai operar ou não. Entendeu? E muitas vezes, como você disse, é até aquele paciente que realmente nem precisava, entendeu? Que aquilo ali, como ele vai entender, fala assim, gente, não, realmente eu não preciso e tal. Então, a gente trabalha muito consciente. Eu acho que quando você trabalha oferecendo algo que realmente as pessoas desejam, mas com responsabilidade, tudo flui, sabe? Na sua visão, qual é a relação entre saúde, autoestima e qualidade de vida, né? Principalmente as mulheres que nós estamos falando aqui agora, né? Que é o seu grande público. Então, hoje eu percebo que a saúde... Eu percebo não, né? Eu estou na área da saúde, eu percebo. Primeiro, a cabeça tem que estar boa, entendeu? Primeiro, a saúde mental tem que estar boa. Hoje em dia, a mulherada que eu falo, nós somos muito sobrecarregadas, né? Por Demais. estar aqui hoje, vou falar um pouquinho disso. Então, a mulher é muito sobrecarregada. Ela tem obrigação com civis, com filho, com casa, não desmerecendo os maridos, os homens, mas realmente as mulheres têm muito mais obrigação, muito mais cobranças do que eles. Então, hoje em dia, a mulher, a cabeça dela, primeiro, cuida da sua cabeça. Cuidar da cabeça também é cuidar do corpo, entendeu? Estar bem, se olhar no espelho, é melhorar a sua cabeça. Então, são coisas que caminham junto, entendeu? Então, se você não está bem, nós podemos te ajudar, podemos te orientar, né? Igual mesmo uma pessoa chegou, ela tá chorosa e tudo e tal, isso aqui me incomoda, vamos passar com a psicóloga, vamos ver o que a gente pode te ajudar e te orientar. Eu vou ser sincera, a cirurgia plástica, ela não é ao alcance de todo mundo. Você concorda? Não, com né? certeza Não é, não. então Não vamos é. ser sinceros, não é. Mas hoje, muita gente pode fazer. Quase todo mundo que procura a clínica vai poder fazer. Né? Existe... eu não gosto de falar esse negócio assim, promoção, porque assim, eu acho que isso é um pouco de apelo para atrair cliente. Não é isso. Eu acho que existe formas da gente ajudar aquela pessoa a realizar o sonho do jeito que ela não fica apertada. Forma Só de que pagamentos, né? Formas de pagamento. Tem vários pacientes que muitas vezes começam a pagar a cirurgia e depois que termina de pagar, vai fazer a cirurgia. Porque, como eu te falei, para tudo dar certo, a cabeça do paciente tem que estar boa, tá? Se não estiver boa, então, realmente tende a não dar um bom Já aconteceu resultado. de alguma pessoa chegar assim e em cima da hora desistir, falar assim, não vou fazer mais não. Muito, muito. Cirurgia plástica é assim, não é só com a gente, sabe? Tem pacientes que a gente programa. Isso aí não é só com o Dr. Leonardo, né? Isso acontece muito, porque eu trabalho com o Dr. Leonardo, mas eu sou amiga de vários cirurgiões plásticos. E tem vezes que tem cirurgias marcadas, acontecem imprevistos realmente de saúde, né? Várias coisas, e existe realmente a pessoa desistir, fala assim, gente, eu não quero, eu tô com medo. E acontece. E eu sou muito de pensar assim, ó, se não aconteceu a cirurgia, é porque Deus não quis. Não era para acontecer, Não era né? para acontecer, Verdade. entendeu? Então, cirurgia plástica é vontade de Deus, sabe? Assim, se você vai... eu falo sempre, o Dr. Leonardo, ele é evangélico. E assim, tudo dele, ele é bem crente e tal. As pacientes sempre costumam falar assim, ó, eu me sinto muito bem quando eu converso com ele, porque ele me passa uma paz e uma segurança. Mas, realmente, eu costumo falar com elas o seguinte, eu não vou passar orçamento. Primeiro, vocês vão consultar e ver se é com esse médico que vocês querem operar. Porque o seu desejo, ele não tem preço. A sua vida tem um valor muito grande. E você tem que realmente decidir se você quer passar por aquilo, né? Se está a seu alcance a cirurgia plástica também. Né? Como eu estou te falando, a saúde mental, ela vem em primeiro lugar. Depois vem os desejos.
Aí tudo acontece. Existe muita essa questão aí de procurar um médico, existe muita questão, como dentista, médico, qualquer área que você procura de saúde, de você se afeiçoar mais um médico do que o outro, né? Então isso é muito importante, a pessoa procurar um médico, né? Fazer esse acompanhamento primeiro, para ver se vai ter aquela empatia, né? Se você vai ter aquela conexão com o paciente, né? Isso é tão importante porque, muitas vezes, eu costumo falar que lá na clínica, o paciente que vai, ele já sabe. Como eu expliquei, nós temos lá médicos que estão lá há mais de 15 anos, há 13 anos, 12 anos, 10 anos, né? Há muito tempo. Então, quando o paciente procura, ele vai muito por informação de alguém que já passou. Isso. Né? Que hoje, por mais que a internet ele está, né, gente, é um meio de comunicação muito influente, mas ainda é o cliente que é o boca a boca que é o mais importante. Numa cidade do interior, um paciente insatisfeito, ele atrai muita gente. Faz um estrago grande. Então, assim, isso eu falo muito com as meninas lá da clínica, né, com as minhas harmonizetes, que sem elas a clínica não existiria, né? Mulheres que cuidam de mulheres, eu costumo falar assim, se a gente não atender bem o cliente, ele tem para onde ir. Né? Então, o papel mais importante nosso é receber aquele paciente e ajudar a tentar resolver a queixa dele, entendeu? Hoje, depois de tantos anos de clínica, qual foi a história de paciente que você já contou uma história de um paciente, qual foi a história que mais te emocionou e te cativou, assim, depois de você ter montado essa clínica, depois de ouvir tantas histórias, né? Qual a história que mais te emocionou, assim? Olha, existem muitas histórias, sabe? Mas, assim, tem uma história, assim, de estética que não é estética. Acho que foi em 2008, quando o Dr. Léo começou a fazer laser de CO2 fracionado. Ele atendeu uma paciente voluntariamente, a pedido, na época, pelo pessoal da assistência social, que a menina estava com muita depressão, ela estava com o rosto queimado. Certo. Na época, eu acho que ela tinha uns 10 anos. Aí, a gente deu as sessões para ela, na época não era barato, mas foi um ato, assim, naquele momento, que existe o ato social, que a gente faz muito, né? Essas coisas não precisa ficar falando, mas vai virar um ato social. Aí essa paciente ganhou esse procedimento e tal. Passaram-se 10 anos, acho que deve ter uns 2 anos, ela achou o doutor Leonardo no Instagram e agradeceu ele, que hoje ela é outra pessoa. Imagina você ter uma cicatriz no seu rosto, uma menina de 10 anos, ia conviver com isso pro resto da vida. Nossa Senhora. Ela ganhou aquela sessão que resolveu um trauma da vida dela. E hoje eu acho que ela trabalha na Marinha, ela mandou um depoimento para ele, assim, que foi muito emocionante. Então, assim, o que eu mais fico feliz, na verdade, além de qualquer dinheiro, é realmente a gente ver que a gente ajuda as pessoas, faz a diferença na vida dela, com mudar atos, a vida da pessoa, né, de né? mudar. Então, assim, hoje eu pego vários relatos de pacientes falando assim, olha, através da Harmonize, eu consegui. Eu estou com pacientes recente agora, com essa onda aí do emagrecimento, que a gente tem, eu tenho endocrinologista, nutricionista, tudo certinho, que a paciente está emagrecendo, só que ela não sabe. A mãe dela foi lá agradecer dela estar emagrecendo com qualidade de vida, com a forma responsável. Então, essas coisas não têm preço. Na verdade, tudo que eu faço, como eu falei, é pensando em mim também. Né? A minha família mesmo, meus irmãos estão em questão para evitar diabetes mesmo, que eu sou de família de gente gorda e acaba adoecendo, problema de pressão, diabetes. Então, sempre quando eu estou pensando em algo, estou pensando realmente em mim, na minha família, e isso é consequência onde eu acabo ajudando outras pessoas, entendeu? Ô, Islane, eu falei mais anterior aí sobre os desafios, né? Lá no início dos desafios. Eu creio que para você também foi um grande desafio, né? Passar pela pandemia. Não só que você perdeu seu pai, perdeu seu irmão, mas para manter essa clínica durante essa pandemia. Como é que foi esse período aí que foi temeroso para muita gente? Então, na época da pandemia, na verdade, os locais de saúde funcionavam, né? Assim, a gente trabalhava com restrições, né? E tudo, a gente trabalhou. Mas o meu maior desafio da pandemia foi as minhas percas. Não foi a pandemia, foi as minhas percas, entendeu? Então, eu nem lembro disso que você está falando. Assim, eu lembro que ficou marcado pro resto da vida, não só da minha, como de várias pessoas. Então,
naquela época, inclusive, Adriano, eu tive algumas críticas que falavam assim, nossa, Ele é se dono a da Islane clínica, perdeu né? 2 pessoas, o que, é que vai sobrar para nós, entendeu? Eu Com vi esse muito tanto isso de mesmo. médico perto dela. Então, isso me doía muito. E me doía de uma forma que eu falava assim, é verdade. Então, essa doença, ela veio para nos mostrar que não somos nada, entendeu? E, a partir daí, hoje eu tenho mais, assim... Realmente, aquilo ali também me transformou em outra pessoa. Em questão de empatia, né, de tentar. Se eu já tinha vontade de me colocar, eu já me colocava no lugar das pessoas, hoje eu me coloco mais ainda, porque não é fácil. A pandemia, a visão que você me perguntou daquela época, para mim, não teve dificuldade financeira, não teve nada de ficar fechado. Só para você ver que todo mundo teve, né? E eu não foi isso meu problema. Enquanto as pessoas estavam preocupadas aí com esse problema, o nosso era muito maior. É saber que aqui eu não tinha recurso para meu pai. Aqui eu levei meu irmão para Diamantina porque eu tinha contato. Aí eu não quis levar, nós optamos por levar meu pai para Montes Claros. E Deus mostrou que, independente onde a gente fosse, quem mandava era Ele, entendeu? Isso foi uma escola de vida para a minha família. Eu acho assim que Deus está em todo canto. Mas Ele nos ensina que a vontade dEle é soberana. Não adianta ninguém querer mudar, entendeu? Verdade. E eu costumo dizer, meu irmão foi, meu pai foi 9 meses depois. E eu tive um sonho, que eu comentei isso com a minha mãe esses dias, que eu sonhei com meu irmão de bicicleta. A gente ficou muito triste, que eu falava que meu pai, ele morreu... Meu pai não, meu irmão morreu porque eles entubaram ele. E meu pai, a gente não deixou entubar. Eles não deram em Diamantina uma medicação que vinha de fora e, cara, meu pai, nós conseguimos dar, entendeu? Meu irmão, ele não foi vacinado, meu pai foi vacinado, entendeu? É vontade de Deus. Por mais que a gente vire e fale assim, mas por que aconteceu? Porque era a hora deles. Eu tenho fé em Deus que eles estão melhor do que nós. Porque a pandemia foi o seguinte, foi uma coisa assim, estranha, assim, muita gente... o Slay ficou internado, né? Não sei quantos % do pulmão dele ficou comprometido, foi 50 ou 60? Foi mais de 75%. Ele já 75. saiu daqui com mais de 75%. Eu tenho um caso do meu cunhado, o Didi, que ficou com, acho, quase 90%, mais de 90%, né? E que está vivo hoje. Então, tudo é hora de Deus. Não tem como a gente fugir disso, né? E, tipo assim, realmente, você me perguntou da pandemia, aí você falou do Didi, eu vou citar uma coisa que eu acho que ajudou muito o Didi. Ele estava com a família próxima, né? Assim, ele, por ser mais novo e tudo... Ele foi para a Turmalina, que era mais próximo. A ansiedade, essa doença, muita gente morreu de ansiedade. Foi ansiedade, né? Como eu te falei, meu pai, ele foi entubado sem ele saber que foi entubado. E o dia que eles enterraram meu pai, eu sonhei que meu irmão, quando ele era pequeno, de shortinho, na roça dele, ali pro lado da Ponte Santana, falando assim, cuida deles, e pode deixar que eu vou ficar com ele. E sai de bicicleta, entendeu? Então, isso realmente me consola dos dois estarem juntos, entendeu? Então, a vida é essa, né? E aí, você me fala, 3 anos depois que eu perdi meu pai, a gente tem que seguir em frente, porque eu tenho meu filho, que precisa de mim, né? Minha família, meu marido, minha mãe. Então, assim, a gente segue em frente. Então, a história da vida da gente não é bonito para todo mundo, né? Falar como que a Harmonize começou e tudo é maravilhoso. Contar essa história que você me perguntou é muito triste, entendeu? Eu peço desculpa você ter Não, entrado mas nisso, eu porque não importo de falar, não, sabe? eu acho assim que Mas é importante falar. é um momento de superação assim que você passou, né? Que é muito difícil. É claro que a gente não supera o nosso luto, o luto vai continuar pro resto da vida, mas a gente tem a importância de dar o valor à vida, né? Quando a gente pode respirar esse ar que nós temos, a gente pode fazer o que a gente quiser, e quando você é toldado, né? Não pode fazer mais isso. A pandemia colocou a gente muito nisso, né? A gente ficar em casa, fechado, com medo, aquilo que a gente fazia, que era simples, não podia fazer mais. Então, foi um momento difícil, mas eu desejo
que com certeza vocês, principalmente sua mãe, a dona Beth, uma pessoa que eu gosto muito, o seu irmão também, eu tive muito contato com ele, o Isley, da Hidraulita, mas o seu pai, eu desejo, né, que vocês, né, com certeza superem mesmo esse momento difícil e saiba, né, que ele está num lugar bem melhor que o nosso aqui. Né? Olha, eu tenho certeza que eles estão muito melhores que a gente, né? Para a gente conseguir tocar a vida, a gente tem que acreditar nisso, né? Porque senão todo mundo deprime. E como eu falei, a gente não sabe a hora de ninguém, né? Da mesma forma que eu lembro que meu irmão partiu, no outro mês foi um amigo da gente que partiu, não de Covid, mas partiu de infarto, né? Então, assim, as coisas acontecem, não é de acordo com a vontade da gente, é com a vontade de Deus, né? Então, é isso. Na verdade, a vida, ela é uma... Cada um já temos a nossa história, sabe? E eu vou te falar, então, já que você tocou no Covid, eu achava que quem iria era eu. Por quê? Eu tive asma no passado. Eu morria de medo. Entendeu? E por ter contato direto na saúde, né? Entendeu? Eu não tive nada. Eu nunca tive nada. Entendeu? Graças a Deus, né? É isso. Eu acho, assim, que trabalhar com a área da saúde é saber esses desafios da vida, sabe? E, como eu te falei, a pandemia, ela veio, né, assim, para nos ensinar várias coisas, né? Para todo mundo, sabe, assim, para a gente, para os políticos, para cuidar melhor do povo, da né? saúde, cuidar sabe? melhor do povo, cuidar melhor do povo, né? Eu acho que o todo da saúde, no geral, igual eu te falei muitas vezes, a gente precisa de ter empatia, se colocar no lugar daquela pessoa para conseguir achar uma ajuda para ela. Não adianta você trabalhar na saúde, não adianta você ser o topo lá e não conseguir se colocar no lugar daquela pessoa. Eu acho o seguinte, a pandemia foi assim, tão importante que ela abriu as mazelas que a gente tinha na saúde, né? A gente viu as dificuldades, né, com os municípios pequenos, as grandes capitais sofreram com isso, porque a mazela da saúde que não foi, que nunca é curada. Nunca é suprida, né? Nunca é suprida. Então, assim, e aí a consequência vem, né, Adriano? Mas é isso, eu acho assim que trabalhar na área da saúde, a Harmonize, ela realmente, como eu te falei, nós temos 23 profissionais muito bem capacitados, né? Todos, né, com a mesma empatia, né? Existe realmente lá na Harmonize uma história de vida de várias pessoas, né? Eu não sei, você já consultou lá? Acho que já, não já? Eu acho que quase todo mundo já consultou na Harmonize. Já passei por lá. Então, existe um histórico seu lá. Então, assim, as pessoas têm que entender. Eu já tive casos de pessoas... ela precisar de receber um seguro de vida, alguma coisa, ser questionado. Falar assim, mas como comprovar? Lá na Harmonize tem um documento meu, entendeu? Tipo, então, a gente sabe que a gente está num lugar onde a gente faz a diferença na vida das pessoas. Aqui, lá, a Harmonize, ela é uma casa que a gente costuma... Tem alguns médicos que falam, família Harmonize. Realmente, ali, um médico, ele dá seguimento ao tratamento dos outros, tenta melhorar, eles discutem o caso do paciente, e nada como o tempo, né, Adriano? Verdade. Porque ter 20 anos de uma clínica... né, de sucesso, graças a Deus, igual eu falei no premiadíssima, começo, né? Eu e meu marido, a gente costuma falar assim, ó, a gente nunca sonhou isso, mas Deus nos deu. E cabe a nós dar continuidade, né? Tem uma pergunta que eu sempre faço assim, ó, o que eu espero da Clínica Harmonize? Eu espero que ela continue ajudando as pessoas. É nosso ganha-pão, não só meu, não só do meu marido, como de todos os profissionais que trabalham lá, entendeu? E, realmente, hoje em dia, como a gente falou, a pessoa sair de Tamarandiba para ir a Diamantina, ela está gastando. Verdade. Entendeu? Mesmo que seja de graça. Então, muita gente não quer isso, entendeu? Ah, mas eu vou passar no 100. Lá eu consigo. Eu tenho clientes que falam, não vou no 100 porque eu vou deixar para quem precisa. As pessoas deveriam ter essa consciência. Quem tem condições vai no particular. Vai no particular, entendeu? Não é criticando, mas hoje em dia... O direito de saúde é para todos, né, do SUS. É para todos. Mas quem tem, vezes, vai lá. Eu tenho vários pacientes. Agora, claro, eu tenho lá na clínica, por exemplo, uma mastologista, né, que eu não tenho no SUS. A agenda é muito cheia, mas a gente sempre, eu nunca deixo o paciente desassistido.
Principalmente quando não é tudo que eu fico sabendo, porque me mandou uma mensagem, eu preciso disso, daquilo, então eu nunca deixo. Eu sempre estou colocando, né, tentando resolver a vida deles como eu resolveria da minha família. Como eu te falei, eu sou o contato dos pacientes. Eu tenho contato e acabo ajudando ele com os meus contatos. Gente, não vai dar para mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando. Muita gente deixou mensagens aqui, né? Tem muita gente acompanhando. Se eu falar o nome de um aqui, vai ficar muita gente para trás. Né? Mas tem muita gente mandando abraços para você, dando parabéns para você, né? Falando que a Clínica Harmonize é uma clínica de referência, né? Muita gente deixando comentários bons para você. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, agora você já falou aí, pensando no futuro. Quais são os sonhos para o seu futuro e quais os sonhos que você pensa para o futuro da clínica? Então, para a clínica, eu sonho que todos os profissionais que estejam na clínica estejam satisfeitos, né? Os profissionais, eles estando satisfeitos, eles vão fazer um trabalho de excelência para os pacientes. A gente está procurando sempre inovar, melhorar, né? Nós fomos os pioneiros, então não podemos ficar para trás. Então, meu sonho é o que Deus tem para a clínica. O que ele tiver vai acontecer como aconteceu desde o início. Então, assim, eu não sonho com muito mais do que a clínica é. Eu sonho dela permanecer do jeito que ela é. Eu sonho que todos os profissionais continuem sendo o que eles são para os pacientes, entendeu? Como eu te falei, eu não tenho muito sonho em cima disso. Eu vivo mais o presente do que sonhos. Eu procuro viver mais com o pé no chão, né? E realmente procurando realizar meus sonhos, que alguns meus são de todas as pacientes. E principalmente da mulherada. É, verdade. É igual eu falo, assim, meu sonho se torna o sonho de muita gente, entendeu? Estamos chegando aqui na retinha final, né, do nosso bate-papo. Eu vou deixar essa última pergunta para você aqui, que eu sei que você, com certeza, vai dar um depoimento bacana para a gente. Que mensagem você gostaria de deixar para quem tem vontade de cuidar mais da saúde, da autoestima? Principalmente as nossas mulheres que estão acompanhando aí. Então, primeiro, a mensagem que eu mando é que qualquer mulher, ela tem o direito de sonhar. E correr atrás. E nada cai do céu, gente. Nada. Só chuva. Só chuva. Então, sonhe e corra atrás, entendeu? Sonhe e procure realizar seu sonho. Mas não sonhe achando assim, eu não vou conseguir, isso é impossível. Mas, a mínimo que você fizer por você, você vai se sentir valorizada, entendeu? Então, o sonho da gente é realmente a gente se enxergar no espelho, olhar e falar assim, eu vou sonhar, eu vou conseguir. Como? Você vai achar uma solução. Porque, na verdade, não existe nada na vida da gente se a gente não sonhar. Se a gente não tiver sonhos, não tem o porquê continuar. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu perdi meu pai e meu irmão, o meu sonho era estudar meu filho. E eu estou estudando. Fácil não é, mas era o meu sonho. Então, assim... Ficar longe, pior ainda. A mulherada, igual eu falo, tem muita mulher que sonha com tão pouco e se acha assim, será que eu devo? Hoje, por exemplo, eu tenho 49 anos. Meu sonho ainda em fazer uma cirurgia plástica. Nossa, mas você vai fazer uma cirurgia plástica com 50 anos? Vou. Porque sonho não tem preço. Sonho tem, na verdade, desejo. O desejo atrai o resultado. Né? E com responsabilidade, a gente alcança. Verdade. E eu estou falando aqui para as mulheres, gente, mas tem homens também, viu, gente? Tem homens hoje também que são vaidosos, né? Estão querendo fazer os seus procedimentos. Talvez tenha um nariz que não está fino, não está bonito, tem alguma coisa que não deixa ele à vontade. Também tem que fazer também, né? Hoje a Harmonize, 75% dos clientes, 80% é mulher. Mas temos muitos homens. O Dr. Leonardo, inclusive... O foco dele em Curitiba já é mais o público masculino, olha só, que é o cirurgião plástico. Por que estou falando dele? Porque ele é o responsável técnico pela clínica. De certa forma, né, a gente direciona também os pacientes para ele fazer várias cirurgias em Curitiba. Ele tem cirurgia masculina, íntima, lipo masculina também. Fazemos muita cirurgia
blefaro, rejuvenescimento facial. Hoje os homens estão tão vaidosos quanto as mulheres. Tem que se cuidar, o né? preconceito, assim, foi passando, sabe? Ué, se a mulher cuida e fica bonitona, e se o marido não ficar desleixado, diga que nós estamos aqui, fala com você, ué. Então tem que se cuidar também. Nós perdemos espaço, né, PC? Tem cada um, eu acho assim, que se te incomoda, corre atrás, né? Não deixa a tristeza ficar no seu coração e não procurar algo para resolver, entendeu? Hoje eu até coloquei no meu Facebook lá um texto, né? Muita gente comentou e compartilhou. Gente, as pessoas têm que ter mais empatia com as outras pessoas e parar, né, de querer criticar as pessoas. Isso aí. Principalmente coisa física, gente. Isso aí. Você quer ver uma coisa que te tira você, desmotiva você, é você encontrar com uma pessoa na rua, a pessoa, nossa, Adriano, você tá gordo demais, velho, você tem que fazer uma academia, você tem que fazer Gente, aqui já atrapalha a sua autoestima. E eu que tenho espelho em casa, eu sei que eu tô gordo. A mulher que tá acompanhando aqui, ela sabe que ela tá gorda, ela tá fora do peso. Então, você não... Tem questão de saúde, tem questão de genética, tem tudo isso envolvido, né? Deixa eu te falar, é o que eu comecei falando com você. Muitas vezes, chegar uma pessoa e falar assim, olha, igual gordinha, e falar assim, eu queria marcar uma consulta. Por quê? Você quer emagrecer? Não, gente. Por que ela está aqui? Ela quer passar com a psicóloga, ela fazer uma consulta com a cardiologista. Primeiro, queira saber qual que é a queixa do paciente. Queira saber, eu falo isso muito com as meninas da recepção. A minha queixa não é a sua, o seu desejo não é o meu. O que te frustra não me frustra. É igual eu te falei sobre né, assim, que para algumas pessoas se incomoda, para a maioria não. Então, a gente tem que entender e respeitar realmente as pessoas. Todo mundo, já que você falou, vai para o mesmo lugar. Vai, né? Não tem... É o gordo, é o magro, todo mundo. Agora, eu só falo o seguinte, a questão, eu estou falando pela minha família, né? Meus irmãos mesmo emagreceram bastante agora por questão de saúde. Então, preocupe com gordura, pensando primeiro na sua saúde, para depois pensar em estética, entendeu? Procure isso, procure se sentir bem na saúde para depois pensar na estética. Aí tudo vai fluir e você vai ficar feliz. Slane, muito obrigado pela sua presença aqui, você. esse super bate-papo que nós tivemos hoje, né? Depois você acompanhar aí as mensagens, né? Eu não posso deixar de mandar um abraço para ela, que ela está colocando coraçõezinhos aqui, né? A dona Isabela, um abraço, viu? Obrigado a você por ter participado do nosso programa, o seu irmão Dr. Sócrates. Você sabe o carinho que eu tenho, né, pela família do Dr. Omar, né? Que eu fico assim feliz por saber que nós temos por perto aqui, que vieram de longe e de Água Boa e ficaram aqui com nós. Graças a Deus lá na Harmonize, né? Doutora Isabela, doutor Sócrates, igual eu falei, a família Harmonize, ela está, tipo assim, tudo que eu posso associar as pessoas para elas terem um bom relacionamento com os médicos, igual você está falando, a gente pega aqueles que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Igual você falou, o doutor Sócrates, ele não trabalha no PSF mais. O povo é apaixonado com eles. Demais. Né? Ele está lá na Harmonize. É só procurar ir lá, viu? Só procurar. Gente, fique com Deus todo mundo. Obrigado, Slane, mais uma vez, sua presença aqui. Foi um prazer, tá? Terça-feira nós voltamos, né, com o nosso podcast Prosa Boa, com mais um tema bacana aí. Eu quero trazer mais mulheres durante esse mês de março para a gente bater um papo aqui e contar a história delas. Se você tem história legal, pode entrar em contato comigo, tá bom? E terça-feira a gente se vê por aqui. Um abraço, fique com Deus.